trabalhos de hoje com uma mesa redonda, um debate de um assunto extremamente atual, que é o assunto do fake news. E aí, eu gostaria de convidar alguns jornalistas para compor aqui essa mesa. Então, gostaria de chamar o Lucas Rocha, gostaria de chamar o Márcio Tonetti e o Alexis Vilar. Vocês podem aplaudir, viu? Fiquem tranquilos. Isso. Quem vai conduzir essa mesa redonda é o Felipe Lemos. E a gente gostaria de convidar agora também a nossa convidada especial para essa mesa redonda, que é a Carla Ehrenberg. Deu aula para pelo menos um terço do auditório. A Carla é doutora e mestre pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela é jornalista formada pela mesma instituição, desenvolve pesquisas nas áreas de comunicação organizacional, comunicação digital, em ambientes hipermediáticos e esporte. Ela tem publicações em livros e eventos científicos nacionais e internacionais, possui ampla experiência na área de comunicação empresarial, desenvolvendo conteúdos de comunicação institucional e ações de assessoria de imprensa. Atualmente, ela é docente do UNASP Engenheiro Coelho nos cursos de jornalismo e comunicação social, nas habilitações Publicidade e Propaganda e Rádio e TV. Muito obrigado mais uma vez, Carla, por estar com a gente. Bom dia a todos. Bom, nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre fake news. É um assunto que diz respeito à nossa realidade como igreja também. E diz respeito porque a gente convive com isso o tempo inteiro. Nas igrejas locais, há uma grande convivência com isso. A gente vai fazer algumas diferenciações também, porque existem algumas diferenciações, ou existem alguns conceitos que precisam ser entendidos, né? Fake news, boato, fofoca, mentira. Tem um monte de coisa. No fim das contas, todos têm o mesmo efeito negativo, mas existem algumas diferenças entre elas. Então, por isso que a gente está convidando esses profissionais aqui que, de alguma maneira, estão relacionados com isso, né? E principalmente a professora Carla, que é uma especialista e que tem estudado muito também esse assunto e tem trabalhado com isso, com certeza, no meio acadêmico. E eu já, então, quero começar com a professora Carla, aí já para fazer algumas definições aí, para a gente começar. E vocês também podem participar, tá? Isso aqui vai ter um momento que a gente pode... Não precisa esperar terminar todas as falas, porque vocês podem interagir e fazer algum questionamento, dar alguma contribuição, né? Então, professor Carlos, o que é, né, afinal de contas, exatamente, como é que a gente define fake news? Tem diferença do antigo boato, da antiga fofoca? Por que está se falando mais sobre isso? Por que está tendo mais efeito sobre a gente isso hoje? Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar conhecimento com tantas pessoas queridas e conhecidas aqui. Muito obrigada. Se fosse possível colocar a apresentação, acho que vai dando um apoio para a gente poder conversar. Mas, enquanto eles colocam lá, já foi, são rápidos. Notícias não verdadeiras sempre existiram. A grande diferença que a gente pode falar hoje é a proporção que ela toma a partir dos múltiplos pontos de divulgação de informação que a gente tem. Então, antes, quando eu falo pré-internet, tá? A gente tinha pontos localizados de divulgação de conteúdo, os meios de comunicação tidos como tradicionais. E hoje a gente tem isso de uma maneira muito mais disseminada entre a sociedade, e isso faz... Ótimo. E isso faz com que a gente tenha um pouco menos de controle. Mas o fato de ter notícias não verdadeiras, isso não é novo. O que também pode abrir para uma ampla discussão jornalística de que, se não é verdadeiro, é notícia, né? Porque parte do pressuposto de que notícia é algo verdadeiro. O grande boom que a gente teve foi a partir das eleições norte-americanas e das eleições lá do Brexit, na Inglaterra, quando isso se tornou um senso comum. Todo mundo começou a falar muito sobre essas notícias falsas, porque isso começou a impactar de uma maneira visível e de uma maneira muito sólida a vida social, as pessoas. Então, enquanto tinha uma ou outra notícia ali espalhada, e isso era tido como uma fofoca, né? É uma fofoca, é um boato, será que é verdade, será que não é?
Isso já fazia parte da nossa vida, mas a gente não percebia. De repente, isso tornou-se algo extremamente importante para a vida política e para a vida social. E o impacto grande que a gente teve é pela internet. E eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram pessoas falarem, mas estava na internet, então é verdade. Eu vi no grupo de WhatsApp, então é verdade. Acho que um exemplo que a gente tem muito recente é em relação à greve dos caminhoneiros agora. Quanto boato, quanta notícia, quanta coisa não passou, e as pessoas acreditando fielmente porque viu no grupo do Zap Zap, né? O WhatsApp virou a grande fonte de informação. Então, a gente tem que parar para pensar que estar na internet é algo crível? Não necessariamente. A gente precisa procurar alguns pontos para saber o que é verdade e o que não é. Um conceito que eu acho que é muito importante a gente pensar é o conceito de pós-verdade. Pós-verdade é diferente de fake news. O conceito de fake news ele está inserido no conceito de pós-verdade. Pós-verdade foi tido lá em 2016 como a palavra do ano pelo dicionário Oxford, e ela diz respeito a um ambiente em que nós acreditamos muito mais nas questões emocionais do que nos fatos concretos e sólidos. E isso diz respeito ao nosso estilo de vida pós-moderno. Todos nós estamos inseridos na pós-verdade. Não dá para falar, eu não estou inserido nisso. Sim, você pode não compartilhar fake news, você pode ter essa capacidade, mas você está inserido no contexto de pós-verdade. Nós estamos muito mais sensibilizados a acreditar em algo que nos toca emocionalmente do que naquilo que é comprovado cientificamente. E aí, eu peguei esse quadrinho que eu acho que é muito interessante, né? Descartes já falava, né? Penso, logo existo. Hoje, a gente fala, eu acredito, logo eu estou certo. Então, assim, eu não tenho mais desenvolvida a minha capacidade social da discussão no ponto de vista positivo do que é a discussão, do debate, da construção crítica, da investigação saudável e salutar para o desenvolvimento dos conceitos que regem a nossa vida. Não. Eu acho que isso é redondo, então é redondo, acabou. Não, mas, professora, ele tem formas, olha aqui, é quadrado, está comprovado, os lados são iguais. Não, para mim é redondo e acabou, e eu vou sair disseminando isso que é redondo. Então, a gente vive num mundo em que a gente acredita muito mais em mentiras confortáveis e a gente tem muito menos habilidade para encarar as verdades inconvenientes. Isso, eu acho que é um ponto que merece grande reflexão, porque nós, enquanto seres divulgadores de informação, que agora todos nós com os nossos celulares, imagino que muitos agora já estão ali compartilhando, vendo as notícias. O Felipe já está fazendo isso aqui do meu lado. Aqui também. Então, a gente fica ali o tempo inteiro fazendo isso. Então, o tempo inteiro somos produtores, divulgadores e consumidores de conteúdo. E aí, onde a gente está? Qual fila a gente se encontra? Na fila em que a gente procura as verdades inconvenientes e vai atrás e reflete e usa o senso crítico, algo que eu falo muito para os meus alunos, né, na graduação, em diferentes motivos, eu falo para eles, gente, Deus deu uma coisa muito bacana para a gente que nos diferencia de todos os outros animais, que se chama inteligência. A gente precisa usar a nossa inteligência. E nesse conceito de universo de pós-verdade, fake news, a inteligência é algo que a gente não pode descartar. A gente não pode ficar nessa fila seguindo o que o cara ali do balcãozinho está falando para a gente. A gente tem que investigar. Outro conceito, estou colocando conceitos, gente, se estiver muito rápido, depois a gente abre para o debate. Outro conceito é que, a partir do momento em que a gente fica dentro desse universo das nossas mentiras convenientes, a gente vai ficando sempre preso nas nossas bolhas ideológicas, vocês já devem ter ouvido falar nisso, que são aquelas construções por meio dos algoritmos em que só ficam passando para a gente aquelas verdades absolutas que a gente já acredita. Então, só aparecem nos nossos feeds, nas nossas rodas de redes sociais digitais, aquilo que a gente está fornecendo para o algoritmo, que é o que a gente acredita. Então, cada vez mais a gente passa a acreditar naquilo e cada vez menos a gente passa a ter interesse no que não pertence ao nosso universo, à nossa bolha. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para construções ideológicas, isso é muito perigoso para as questões relacionadas à democracia, né? Então, é algo que, de novo, a gente precisa debater. E, mais uma vez, acho super importante a gente ter esse tipo de debate aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que tinha um painel nesse assunto. E aí, assim, já para ir amarrando, para passar a palavra para os colegas, nem tudo está perdido, né? A gente tem um universo
de não só empresas jornalísticas das tradicionais, mas também empresas jornalísticas independentes, mundo afora, trabalhando em cima das questões de verificação. Né? Hoje, inclusive, vindo para cá na estrada, eu estava ouvindo a CBN, vai ter um evento em Brasília, um fórum internacional sobre as discussões relacionadas Brasil-Mercosul, e em relação ao que está sendo feito, desculpa, Mercosul não, União Europeia. O que está sendo feito lá na União Europeia que a gente pode aplicar aqui. A entrevista era com o embaixador desse órgão da ONU aqui no Brasil, e ele estava explicando o que é feito lá na União Europeia que a gente pode trazer aqui no Brasil. Então, percebe-se uma preocupação muito grande já dos governantes, e esse fórum que vai ter hoje é promovido pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Então, é uma preocupação muito grande com as eleições. Aqui eu coloquei os logos de algumas que a gente tem nacionais, aqui as mais famosas, o selo internacional de agências de checagem. E, assim, é um trabalho jornalístico super bacana, que não é verdadeiro ou falso. Tem níveis, né? É verdadeiro, é falso, pode ser, pode não ser, há controvérsias, está em checagem. E aí, para a gente amarrar, todo professor gosta de propor uma reflexão, né? Eu coloquei esses 2 pontos aqui, né? Que a facilidade na elaboração, distribuição e consumo de informações precisa ser avaliada com profundidade. A gente não pode falar a internet é ruim, é boa, é legal, não é. A coisa é um pouco mais profunda do que essa superficialidade que a gente vê no seio social. E o segundo ponto é, em tempos de redução na capacidade reflexiva dos cidadãos e na alta complexidade dos processos de manipulação informacional, com a internet, com os algoritmos, eu acredito que trabalhar com comunicação torna-se mais do que nunca uma ação de responsabilidade social. O que a gente faz, né? A gente pode levar pessoas a prisões, a gente pode salvar democracias, a gente pode fazer coisas tão interessantes, mas a gente precisa ter responsabilidade social. De maneira muito ampla, para poder passar a palavra aí, esses são alguns conceitos para a gente pensar. Bem interessante, né? Acho que tem uma provocação que já fica para os nossos amigos agora, que é em relação a essa questão de redução na capacidade reflexiva, né? Dos cidadãos, dos membros da igreja, dos pastores. E aí, Márcio Tonetti, Lucas, Alexis. Alexis vai nos contar um pouco da realidade na Argentina também, né? E quem gostaria de falar sobre essa questão de... Isso acontece no meio religioso, porque a Carla levantou a questão macro, né, conceitual, mas e aí? A gente também vive com essa realidade, ou tudo que a gente... Ou a gente não sofre isso, a gente só recebe informação confirmada, com veracidade atestada, como é que está? Ou circula muita informação não confirmada no nosso meio, né? Bueno, por ahí pensar o preguntarnos, ¿no? Si alguno de nosotros ha compartido alguna vez alguna noticia falsa, ¿no? Por ahí lo hemos hecho sin darnos cuenta, pero las noticias falsas tienen consecuencias verdaderas. Lo que ocurre en Internet ocurre también en nuestra vida real, en lo que nos pasa todos los días, ¿no? Entonces, por ahí, pensar un poco en que estas noticias falsas, como decía la profesora Carla, bueno, siempre han existido. En su momento, los grandes grupos políticos y los grandes medios de comunicación eran quienes dominaban esas noticias falsas y también son creadas con una intención de manipulación, con una intención de daño. ¿Está? Y detrás de eso hay mucha gente que recibe dinero, ¿sí? Esto es un gran negocio. En el caso de Drobota, un rumano de 24 años, que 4 de las 10 noticias que consagraron a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos fueron generadas por este joven, con noticias falsas. Noticias falsas en favor de Donald Trump, porque las noticias falsas tenían mejor y más impacto que las noticias verdaderas. Entonces este chico, cobrando $10.000 por mes, utilizando Google AdSense, logró
en una comunidad de Facebook de 350.000 personas, posicionar, entre otras herramientas, a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos con fake news. Entonces, como consumidores, como decía la profesora, somos todos consumidores de noticias, pero también somos editores y trabajamos en medios de comunicación. Tanto la responsabilidad como consumidor de chequear las noticias en varios medios para saber si realmente lo que nos están contando es verdad y no es una fake news. Y del otro lado del mostrador, del otro lado, como editores de noticias, buscar las fuentes necesarias y generar contenido de calidad. Hoy por hoy el periodismo está sufriendo una crisis mundial. ¿Cómo impacta eso en nosotros como periodistas o como generadores de noticias religiosas? Y por último, simplemente yo animo a que creamos contenidos de calidad, que busquemos las fuentes, que chequeemos la posibilidad de generar este contenido, no solamente buscando un clic en nuestra noticia, no solamente que sea viralizado, sino que principalmente sea leído o que sea visto. En Argentina, y un caso tal vez que estamos viendo, Felipe, ahora, tiene que ver con una ley de despenalizar el aborto. Varios de nuestros funcionarios, empleados, miembros de nuestra organización religiosa, compartiendo a través de nuestras redes sociales información no del todo verdadera, produciendo también una confusión, una desinformación, que es una de las características de las fake news. ¿Cómo impacta eso en nuestra comunidad como iglesia? Compartiéndose por WhatsApp, como decía la profe también, chegando a lugares impensados. E assim, agora vamos entrando um pouquinho na questão, um pouco mais de como que a gente reage. Ok, o impacto está bem claro. O impacto existe e ele se estende para a comunidade religiosa. Como é que a gente pode ajudar? O que a gente pode fazer? O bom jornalismo aí, Mastonete, Lucas, o que a gente pode trazer nisso aí? Agora, como solução, como saída para isso? Posso só comentar um ponto, Felipe? Bom dia aí para os colegas, para todo mundo. Eu acho que a gente tem que olhar para essa questão, que é uma questão, como a gente abordou aqui, muito complexa de ser resolvida, porque é complexa no sentido de que não só ela gera um efeito e consequências desastrosas, seja para o debate público ou para a vida de alguém que é alvo de uma notícia assim, mas há um reflexo também que a gente começa a perceber até no Brasil, que é a reação das pessoas que querem combater as fake news. Então, você tem uma série de projetos de lei, por exemplo, que estão surgindo com a intenção de tentar criminalizar, responsabilizar as pessoas, né, pela disseminação de notícias falsas, e que gera todo um debate também em torno disso, em relação a até que ponto isso vai limitar, talvez, até a liberdade de expressão, né, e tal das pessoas, porque quem vai determinar o que é conteúdo falso, o que não é, quem vai ser responsabilizado, que é uma grande dificuldade hoje de você rastrear a origem disso, né? Mas, além dessa discussão, eu acho que, talvez, pensando em soluções e trazendo para o nosso contexto, eu acho que a gente tem que pensar sobre duas perspectivas também. Primeiro, a de quem produz, é claro, de quem é veículo, né? Ou dissemina esse tipo de informação, e aí entra, eu acho que talvez o nosso papel de como pessoas que participam do processo de produção de conteúdo, de realmente ser mais efetivo, talvez, na educação, né, digital, sobretudo. É preciso haver um trabalho de orientação, porque eu não vejo também muitos outros caminhos para a gente combater isso, porque, veja, as principais plataformas onde esses conteúdos são disseminados são plataformas, como a Carla comentou, usou a palavra-chave ali, né, fogem completamente do nosso controle. Via de regra, né, boa parte do conteúdo aí que se espalha pela rede vai pelo WhatsApp, e envolve grupos de família, né? Quem não tem aí o tio, a tia ou algum parente ali que está sempre compartilhando alguma coisa, recebeu algo, passa aquilo, né? Então, acho que a gente precisa olhar a questão por essa ótica, mas também do ponto de vista de quem produz o conteúdo.
E por que eu falo isso, Felipe? Porque eu acho que nesse contexto em que a gente está vivendo, no contexto de pós-verdade, como a Carla mencionou, a gente tem que ter um cuidado, não só em relação àquilo que chega e a gente tenta filtrar para verificar se a informação é realmente a verdadeira, mas eu acho que nós temos que ter uma grande preocupação com aquilo que nós escrevemos. Por quê? Porque nós temos que evitar ao máximo deixar brechas para que aquele conteúdo seja talvez transformado numa fake news. E a gente já teve alguns exemplos assim recentes, né, de vídeos, por exemplo, que foram reeditados e que inicialmente não eram fake news, eram conteúdos legítimos, mas que talvez deixaram brechas para que fossem transformados, né, em notícias falsas. Eu acho que isso é muito preocupante, passa pelo nosso trabalho, né? E realmente a gente tem que atentar muito para isso. Outra coisa, assim, que seria uma dica talvez prática, Felipe, é de a gente olhar não só para o tipo de conteúdo que está sendo produzido, mas para quem está fazendo. A fonte, né? Exatamente. Por quê? Veja, um cuidado que nós temos tido, e eu acho que isso assim realmente tem que ser levado em conta por todos aí que estão à frente de veículos de comunicação da igreja, é que há muita gente oportunista nesse cenário hoje, que aparentemente não está produzindo uma fake news, mas que quer legitimar uma causa a partir de veículos oficiais. E isso é muito sério. Ou seja, toda vez que alguém, e a gente trabalha muito com informação produzida de maneira colaborativa, né, a gente precisa olhar quem é a pessoa que está escrevendo. Será que ele tem uma boa relação com a igreja? Ou será que ele está tentando usar aquela plataforma para, de repente, se projetar, ou projetar uma causa, alguma coisa, alguma ideia que ele está tentando defender, mesmo que sutilmente, né, de maneira mais subjetiva? Acho que a gente precisa parar para pensar nisso também, né? Lucas. Pode colocar a minha apresentação? Primeiro, Felipe, quero agradecer o seu convite. É um privilégio estar aqui conversando sobre este assunto, principalmente ao lado de colegas que há 5 anos eram exemplos, e também da professora Carla, que também há 5 anos era minha professora. A gente estava junto em sala de aula e nós estamos juntos aqui. É muito gratificante. Bom, gente, eu preparei alguns slides. Eles já estão disponíveis na plataforma do Google Drive. Vocês podem acessar por meio desse QR Code, caso vocês queiram acompanhar. Eu vou tentar puxar aqui algumas pontas que a gente deixou para reflexão e tentar colocar isso aqui na minha fala. Deixa eu ver se eu... Ok. Eu acho engraçado quando a gente fala sobre fake news, porque a mentira, como já foi colocado aqui, sempre existiu e sempre foi praticada por veículos de comunicação, veículos de imprensa, veículos jornalísticos que adotam o método do jornalismo profissional. E é engraçado que, no começo deste ano, a Folha de São Paulo deixou o Facebook, porque o Facebook é um ambiente fértil para a proliferação de fake news. Isso quer dizer que o argumento da Folha de São Paulo foi o de que... Passar um pouquinho aqui, mudando um pouquinho a ordem da minha apresentação. A decisão da rede social de diminuir a visibilidade do jornalismo profissional das páginas. Isso reforça a tendência do usuário a consumir cada vez mais conteúdo com o qual tem afinidade, favorecendo a criação de bolhas de opinião e convicções e propagação das fake news. Não é nada que já foi dito aqui, mas é engraçado que a Folha de São Paulo coloca como um antídoto à fake news sair do ambiente das redes sociais e também utilizar como procedimento padrão o jornalismo profissional. O que eu acho engraçado é que na nossa sociedade, quando a internet surgiu, a gente não tinha esse contrato de verdade com a internet. A internet começou nos anos 90 de forma comercial e, quando começou, tinham vários sites falsos, digamos assim, vários perfis falsos. Quem nunca criou um perfil falso aí na internet? Quem nunca criou um e-mail? Um usuário que... Você tem vários usuários, por exemplo. Isso aí é uma falsidade, digamos assim. Como que uma pessoa é um usuário, mas pode ter vários usuários na mesma... Uma pessoa só, mas pode ter vários usuários na mesma rede social. O que eu quero dizer aqui é que tem muito a ver essa posição inicial da internet com essa questão do acesso ao mundo real. Essa foto que eu trouxe aqui
foi uma foto tirada nos anos 1890, mais ou menos, quando a fotografia ainda estava sendo desenvolvida, e ela mostra uma avenida bastante movimentada de Paris. Só que vocês não conseguem ver carros, vocês não conseguem ver pessoas. Por quê? Porque demorava muito para a luz fixar na chapa que estava sendo gravada essa imagem o movimento das pessoas, então não conseguia captar movimento. O que o artista foi lá? O que o artista fez para conseguir dar a sua visão daquele quadro? Ele pediu para um engraxate ficar por 15 minutos parado. Então nós temos a primeira foto em que aparece um ser humano na foto, em uma paisagem, ele está ali no cantinho. Isso é um retrato verdadeiro da realidade ou não? Ele manipulou a verdade, o registro dos fatos ou não? O engraçado é que a gente não faz esse questionamento hoje na nossa sociedade. Será que o jornalismo profissional é o fato, é o método que mais nos assegura a verdade? Eu questiono isso. O Arlindo Machado coloca aqui para a gente essa citação aqui, ó. A convivência diária com fotos adulteradas em todos os sentidos permitirá superar a crença ingênua e largamente disseminada. Felipe, acho que você consegue ler, porque para mim está aqui um pouco. De que a fotografia é um atestado de veracidade das coisas. A partir de então, a fotografia passará a ser encarada como aquilo que é de fato. Um sistema de signos, uma linguagem com a qual se pode escrever verdades e mentiras como em qualquer outro código significante. Um sistema que se pode escrever verdades e mentiras. A internet é isso, o jornalismo é isso, seja na página impressa, seja no online, seja no Facebook, nas redes sociais. Isso ele escreveu em 1993, digamos assim, com uma visão um pouco otimista desse contato. Porque a partir do momento em que nós tivemos acesso à imagem digital, a gente conseguiu manipular facilmente as imagens, e isso tem muito a ver com essa questão das fake news hoje em dia. Como, por exemplo, em 89, todos acreditaram nesse método da Globo fazer um debate político. Nós sabemos que eles usaram isso como interesse. Será realmente que o jornalismo profissional é o melhor método para a gente chegar à verdade dos fatos, se é que ela existe? Bom, eu estou falando aqui, mas eu quero ressaltar que nós podemos usar, o Tonetti fez uma colocação aqui, como é que nós, comunicadores adventistas, podemos criar conteúdo com qualidade na internet. Nós podemos criar conteúdo com qualidade na internet usando fake. Este é o meu ponto. Veja essa imagem aqui. É o Vladimir Putin. Ela já existia há algum tempo. É uma imagem fake, manipulada, mas atende uma demanda da sociedade lá na Rússia. Eu não estou falando aqui que eu apoio ou não, mas atende uma demanda da sociedade na Rússia, que o governo simplesmente oprime, não deixa ninguém falar sobre o assunto. O que eles fizeram? Pegaram uma imagem, fizeram uma montagem do Vladimir Putin, e isso, hoje em dia, é o símbolo da causa LGBTI lá na Rússia. Não estou apoiando aqui a causa, só estou falando que como eles conseguiram usar a internet, o fake, para sair do discurso oficial. E nós sabemos que o discurso oficial, uma hora ou outra, será prejudicial para nós. Eu procurei no Google memes adventistas. E veja, esse é o poder do meme, do fake na internet. Ele mexe com a gente. E, pastor Rafael, ontem você fez um apelo aqui e hoje eu não vou falar nada fazendo um apelo. Bom, o recado está dado, não precisei falar nada. Está vendo como é possível, sim, criar conteúdo de qualidade na internet usando o fake? Ano passado nós tivemos, acho que foi ano passado nós tivemos, na história do Facebook Adventista SP, o vídeo mais visto da nossa história, teve mais de 4 milhões de visualizações em uma semana, está ali no cantinho, 4 milhões de visualizações. Eu pergunto, se não fosse o Facebook, que a Folha de São Paulo coloca como um ambiente fértil para a disseminação de fake news, de inverdades, um ambiente nocivo à democracia, a gente conseguiria ter um alcance que nós tivemos com esse vídeo? 4 milhões de pessoas vendo uma ação de adventistas? Não teríamos, gente. A internet nos possibilita isso. E a internet
com base nessa larga escala, nesse alcance que a internet tem, e nos possibilitando colocar pautas, colocar pontos que não estão no discurso oficial da mídia, dos veículos tradicionais de imprensa, nós estamos com um projeto lá na UCB que tenta trazer toda essa audiência nas nossas páginas de redes sociais, essa audiência que a gente fisga com conteúdo de qualidade. Às vezes a gente usa uma linguagem mais humorística, de fato, para esse projeto Saiba Mais, que leva as pessoas a estudarem a Bíblia. Se vocês quiserem saber mais, obviamente, depois vocês podem acessar o saibamais.org.br ou esse QR Code aí, caso vocês queiram saber mais. E eu finalizo com essa frase aqui do Arlindo Machado: um verdadeiro poeta ou artista, e eu creio que todos nós estamos aqui porque nós temos o poder da arte, nós somos artistas, seja escrevendo texto jornalístico, seja criando uma imagem, seja falando para centenas de pessoas numa igreja. Um verdadeiro poeta subverte a função da máquina. Ele recoloca permanentemente, daí 2 vezes, em causa as formas fixas, as finalidades programadas, a utilização rotineira para que o padrão esteja sempre em questionamento e as finalidades sob suspeita. Em tempos de fake news, nós usamos o Facebook, que é colocado hoje em dia como um ambiente fértil para proliferar inverdades. Nós usamos o Facebook para subverter esse sistema, apresentando a verdade para as pessoas dentro dessa plataforma. E ninguém melhor do que o próprio Jesus, que utilizou uma cerimônia, que era, naquele tempo, um status religioso, apontava para o passado, mantinha estruturas fixas para mostrar o verdadeiro ideal do cristianismo. Gente, nós precisamos sim usar o fake com qualidade, com compromisso com a verdade. Ok, vamos só abrir um pouquinho, que algumas pessoas com certeza têm algumas questões para fazer aí. O Matias, Rodrigo Matias. Bom dia, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta. Nesse contexto, né, que a doutora colocou, de fake news e pós-verdade, onde o que eu acredito é a verdade, qual que deve ser, na opinião de vocês, a abordagem da igreja para a apresentação das nossas verdades absolutas? Porque será que é possível você dizer que é uma verdade absoluta, do ponto de vista da comunicação? Essa é uma questão. Vocês têm que falar, por isso que vocês estão sentados aí do meu lado. Do ponto de vista religioso, acho que vocês respondem melhor que eu. Do ponto de vista comunicacional, não tem verdade absoluta. Comunicacionalmente falando, não. Porque a gente tem que pensar todo num processo de bagagem, de discurso, tem toda uma linha comunicacional que explica isso quando a gente vai analisar estudos culturais, a linguística, a análise do discurso. Então, assim, o meu lugar de fala é diferente do seu lugar de fala. Então, eu posso enxergar isso mais branco do que você, dependendo da nossa história, das nossas referências. Então, do ponto de vista do processo comunicacional, muito complexo, eu diria, e até muito delicado falar em verdade absoluta. Agora, do ponto de vista religioso, passo a bola para os meus colegas. Vão ser melhores do que eu para falar. Bom, eu vou só colocar aqui, complementar a fala. A verdade na Bíblia é apresentada como? Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Alguém tem a posse de Jesus? Como que a gente pode ter a posse de uma verdade absoluta? Eu só coloco uma pergunta, te devolvo contra a pergunta, Matias. Beleza. Rodrigo, eu penso que quando você apresenta, e talvez assim até em alguns momentos a gente tenha sido exclusivista demais ao dizer, não, eu tenho a verdade, a minha igreja é a única verdadeira, e às vezes isso aparece de maneira muito clara e direta nos discursos, e isso provoca barreiras e reações assim acaloradas das pessoas. Mas eu acho que, de uma outra maneira, a gente pode apresentar de maneira sólida, né, bíblica e coerente aquilo em que a gente acredita. E eu acho que é isso que as pessoas estão procurando. Elas não querem alguém dizendo, não, eu tenho a verdade absoluta, né? Mas as pessoas confiam em informações que têm coerência, né, e que são sólidas. Então, eu acho que essa tem que ser a nossa preocupação, nesse contexto em que se relativiza tudo, de a gente de ser coerente aquilo que a gente fala,
o discurso, a prática está acompanhando o discurso, e a gente mostrar que realmente aquilo é lógico, que a Bíblia faz sentido para o contexto das pessoas, né? Perfeito. Claro. Por ahí solamente apuntar si nosotros somos los que realmente tenemos la verdad o la verdad nos tiene a nosotros. Y en ese contexto y en ese marco poder producir contenidos de texto, videos, audio, porque al fin y al cabo somos seres humanos y en eso somos todos iguales. Pero ¿nosotros tenemos la verdad o la verdad nos tiene a nosotros? Por exemplo, posso só comentar mais um ponto? Bem rapidinho. Só porque tem mais uma perguntinha em 30 ainda. segundos. É que tem que ver com essa questão. Okay. Por exemplo, o pastor Williams hoje comentou sobre o sábado, falou sobre o sábado, né? Veja, historicamente, a gente tem apresentado a mensagem do sábado de uma maneira que talvez tenha criado barreiras em alguns contextos. Por quê? Porque a gente sempre foi mais pelo lado de tentar provar, de uma maneira aí, né, de uma perspectiva apologética, de tentar provar que o sábado não mudou para o domingo e tal, né? Mas a gente deixou, por exemplo, de apresentar o sábado, essa verdade bíblica absoluta, como uma necessidade universal humana, entende? Quer dizer, as pessoas hoje estão procurando descansar. As pessoas hoje estão procurando desacelerar desse ritmo frenético que elas vivem. Mas será que a gente tem apresentado a mensagem do sábado, por exemplo, de uma perspectiva evangelística, como uma necessidade das pessoas? Entende? Então, quer dizer, é possível a gente apresentar as nossas verdades, mas olhando talvez mais para as necessidades das pessoas. A gente apresenta o sábado de uma perspectiva apologética, escatológica, mas talvez não como, enfim, algo que também tem uma dimensão existencial, experiencial muito forte, e que é o que as pessoas estão procurando, né? Ok. Uma perguntinha do Antônio Abreu, lá, que já tinha se inscrito aí, mas se der tempo aí, vamos botar mais uma aí, vamos ver como é que está o tempo. Antônio. Ok, queria cumprimentar todas as palestrantes aí, em especial a professora Carla. Gente, presta atenção no que essa mulher fala, porque tudo que ela fala, no futuro você vai dizer assim, ó, bem que a Carla falava isso e tal, foi minha professora. Admiro pra caramba. Não vale, não tem mais que te dar nota, não precisa fazer isso. Você já foi aprovado, Antônio. Obrigado. Obrigada, Antônio. Queria fazer que assim, me incomodou muito quando o Lucas falou assim, aproveitem o fake e tal, façam um fake de qualidade. E eu até vi a cara de alguns assim, como assim? Porque assim, me parece assim que, pelo menos as imagens assim que você mostrou, assim, me parece mais assim uma manipulação de imagens para você protestar algo, ou me parece assim uma apropriação de um meme para você passar uma mensagem. Eu queria saber se isso se encaixa nesse conceito, realmente se encaixa nesse conceito de fake news, para a gente poder dizer assim, gente, aproveitem o fake news para fazer isso, entendeu? Então, essa é meu questionamento, a minha dúvida, enfim. Obrigado. Assim como a Carla colocou aqui que o meu lugar de fala, o lugar de fala dela é diferente do seu, o meu lugar de fala aqui parte da perspectiva de que o fake é aquele discurso não oficializado que a internet consagrou. Então, esses hábitos que nós temos de pegar uma imagem, tirar ela totalmente de contexto e apresentar em outro canto, isso é tido como fake, como falso, como algo que um texto fora do contexto vira um pretexto. Então, eu uso esse apelo para o fake muito mais no sentido não do que ele significa, mas da prática, porque a Folha de São Paulo coloca como o melhor procedimento para você fazer conteúdo é o jornalismo profissional. Eu não acredito nisso, eu acho que este é apenas um dos métodos e é tão falho quanto os outros métodos de averiguação da verdade. Será que o método lá do delegado na Polícia Civil é melhor do que o método de investigação de jornalista? Pode ser, pode não ser. Depende do caso. Cada caso é um caso. Mas, enfim, para ir direto na sua pergunta, eu acredito, sim, que a gente pode utilizar o fake nesse sentido de que vamos usar um discurso não oficial, mas neste não oficial, veja, aqueles memes, todos eles foram feitos de uma forma não oficial,
mas dizem respeito à Igreja Adventista, dizem respeito ao que nós acreditamos, dizem respeito, muitas vezes, aos nossos comportamentos. Eu não posso chegar aqui e publicar na minha página no Facebook, gente, vocês precisam parar de ser preconceituosos com religiões de matriz africana, mas eu, por meio de um discurso não oficial, posso colocar isso de uma forma muito mais contundente. Eu posso apelar muito mais para as emoções e convencer as pessoas por meio das emoções. Não há nada de errado em convencer as pessoas por meio das emoções. O sensível faz parte da gente. Eu acho que a Igreja Adventista, por ter sido fundada no período e também da forma como foi... com o positivismo muito engendrado em sua filosofia, Guilherme Miller, ele analisava palavra por palavra da Bíblia, quase no cálculo matemático, numa lógica matemática, ele interpretou as profecias assim. Então, isso quer dizer o quê? A gente, como adventista, tem em nossa Gênesis esse compromisso com o positivismo, com 1 mais 1 é igual a 2, esquecemos um pouco desse lado sensório, sensível da experiência humana, que é muito importante. Tá. Nós temos só tempo para mais uma pergunta e, assim, misericórdia, eu não sei quem é que está com o microfone que pode fazer a pergunta. Então, identifique-se e faça a pergunta. O meu nome é Alan. A pergunta é para todos os convidados, que gira em torno de tendências. A gente, falando sobre fake news, não tem como desassociar das redes sociais as quais nós visitamos, estamos inseridos e também trabalhamos dentro delas. Falando especificamente sobre o Facebook, que sofreu aí uma queda de mercado, uma crise de credibilidade, muito por conta da venda de informações não autorizadas, de uma maneira até por muitos tida como antiética, houve uma certa migração de pessoas muito importantes, como Elon Musk, a Tesla, a Folha, etc., e houve um enfoque maior novamente sobre o Twitter, né, em que a pessoa ela pode ser a própria protagonista das próprias notícias, como o Donald Trump vem fazendo. A pergunta que eu faço novamente falando sobre tendências, é o seguinte: a gente estuda algoritmo, a gente procura entender o que o nosso público quer, como ele deseja receber a propaganda, a publicidade ou a notícia. Como que vocês acham que, diante desse fake news, hoje, a massa vai se portar com relação a redes sociais? Tendo essa notória queda de credibilidade do Facebook, vocês acham que a tendência é o Facebook perder espaço, como no passado o Orkut perdeu por motivos distintos, ou não? Vocês percebem que há uma retomada, que há essa necessidade de continuar estudando sobre esses algoritmos dentro dessa rede que é mais massiva, para que a gente consiga entender e alcançar melhor o nosso público? Vou tentar ser bem objetiva na resposta por uma questão de tempo aqui. É assim, eu acho que enquanto a gente ficar correndo atrás de entender plataforma, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que entender processo comunicacional. Então, assim, eu não tenho que estudar Facebook, eu não tenho que estudar Twitter, eu não tenho que estudar Instagram, eu não tenho que entender como fazer a comunicação para o Instagram. Eu tenho que entender como fazer comunicação, ponto, no ambiente digital, vírgula, no Instagram. E a gente tem uma tendência de ficar correndo no que é modinha. Agora a modinha é o Instagram, agora a modinha é usar redes sociais. E a gente não entende de processo comunicacional, a gente não entende de emissor, mensagem, receptor, que é o básico do processo comunicacional. Então, assim, falar para você, o Facebook perdeu credibilidade, para nós, topo da pirâmide que entendemos de comunicação. Para a massa, o Facebook continua sendo Facebook. O Zap Zap continua sendo mais importante que qualquer mensagem solidificada que a gente tem. Então, de novo, a gente volta na questão de criticidade da sociedade. Sendo bem clara, o algoritmo a gente tem que continuar usando? Sim. Se a gente usa para o bem ou para o mal, está dentro do ser humano, está dentro do profissional. Ele é o que ele é. Ele está ali para ser usado. O uso que vai ser dado para aquilo depende do profissional que está colocando qualidade em algo que é quantitativo. É o qualitativo no quantitativo. Entender se vai ser o Face, se vai ser o Twitter. Imagina que se eu tivesse feito meu doutorado baseado no Orkut, eu ia ser doutora de nada. Então, a gente tem que entender, eu acho que cada vez mais a gente tem que entender do processo, entender do ambiente, saber para que eu posso usar, como eu devo usar
E aí isso vai se encaixar em qualquer ferramenta. Enquanto a gente está aqui discutindo algumas coisas, a galera no Vale do Silício já está fazendo mais 5.000 plataformas diferentes que a gente não tem nem ideia do que eles vão fazer. Na Coreia, na China, tem mais um monte de gente fazendo um monte de coisa. Então, eu acho que é um passo atrás. A gente precisa ir um pouco mais. A gente olha o iceberg e não vê o que tem embaixo. Então, assim, o meu ponto é muito esse. Acho que, como profissionais de comunicação, a gente precisa olhar embaixo do iceberg e parar de olhar só a ponta. Porque, enquanto a gente olha a ponta, a gente está fazendo papel de massa e não papel de comunicador, papel só de receptor. Não sei se fui clara. Ok. Pessoal, nós teríamos outras perguntas, mas, infelizmente, nós temos que concluir. Então, muito obrigado. E lembre-se, né, de ajudar a educar as pessoas a compartilharem conteúdos que tenham credibilidade, que sejam verificáveis. Isso todos que estamos aqui podemos e devemos fazer. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pela colaboração, obrigado a todos que participaram. Infelizmente, algumas respostas, quem sabe conversando depois com eles aqui durante o evento, eles vão poder ajudar. Obrigado. Muito obrigado. Só gostaria de pedir para que vocês viessem aqui. A gente tem um presente especial para vocês. Gostaria de chamar a Melina, do Felicete Play. Por favor, pode entregar, Melina. É interessante demais acompanhar essa discussão, né? Porque eu sou de uma época que, quando eu fiz faculdade de jornalismo, a discussão era: mas tem credibilidade? As pessoas vão acreditar no que está na internet? E hoje a gente está discutindo justamente o contrário, né? Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de todos.